Graça e paz a todos, um bom dia. Estamos aqui para trazer mais uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Hoje nós queremos falar como ter zelo pela presença de Deus, algo tão importante para com cada um de nós. E a gente quer basear nossa mensagem em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 a 11. É lógico que nós não iremos ler todos esses versículos e à medida que eu vou expondo os tópicos para vocês, eu vou ler alguns versículos porque nós queremos falar apenas de 3, tá bom? Então, o livro de 2 Samuel, você tem uma divisão, né? 1 Samuel, 2 Samuel, mas na Bíblia hebraica não tem isso, tá? Mas nas nossas Bíblias tem essa divisão. Então, o livro de 2 Samuel tem pelo menos 3 divisões. Na primeira, ela fala do capítulo 1 até o versículo 11, fala na bendita e no feliz reinado de Davi, quando ele sobe o trono. A partir do capítulo 12 em diante, fala na infeliz queda de Davi, tá? Ali o pecado cometido com Betseba. E para o final do capítulo, né, a partir do versículo 12 até o 19, fala sobre a restauração de Deus na vida de Davi. Que coisa importante a gente aprender sobre isso, querido. Agora, como ter zelo pela presença de Deus? 2 possíveis erros nós encontramos aqui na história de Davi. Primeiro, é de ele não consultar a Deus agora, né? A partir de 2 Samuel capítulo 6, ele não consultar a Deus e ele não carregar a arca nos ombros do sacerdote, tá? Vamos lá comentar isso aqui. Então, veja só que 2 Samuel 5, 23, ele diz assim: E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por trás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Gibeá até Jezé. Então observe Davi consultando a Deus, tá? Nós estamos falando como ter zelo pela presença de Deus, e Davi é aquele homem obediente que ele consulta a Deus. Então, a primeira coisa que eu quero comentar aqui, como ter zelo pela presença de Deus, preste muita atenção. Primeiro, a presença de Deus não pode ser dissociada de obediência. Não importa se você agora é rei, não importa agora se você é pastor, não importa agora o crescimento que você tem. Na verdade, a presença de Deus, ela não pode ser dissociada de obediência. A obediência, ela tem que continuar. Então, muito bem, Davi, ele consulta aí Deus, tá? Mas quando chega no capítulo 6, né, e versículo 1, a Bíblia diz que Davi, ele levou 30 mil homens com ele, e ele conversa com esses homens, conversa com essas lideranças, e ele sai para trazer a arca para Jerusalém. Nós estamos falando sobre a presença de Deus, nós estamos falando a perícope, a parte que fala que Davi ia carregar a arca, tá? E agora o que a gente observa aqui é que ele não consulta a Deus, né? E o que vai acontecer no versículo de número 6, diz assim: quando chegaram, capítulo 6, 2 Samuel 6, 6, quando chegaram à eira de Nacon, estendeu a mão a arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram, tá? Então entenda uma coisa aqui: eles quiseram carregar a arca, só que não totalmente baseado naquilo que Deus tinha dito. Agora colocaram a arca não nos ombros do sacerdote, não aquelas varas com as varas nas argolas, carregando no ombro do sacerdote. Agora carregaram numa carroça com os bois. Os bois tropeçaram e Uzá foi pegar na arca e ele foi fulminado. Essa
é a verdade, tá? Então aprenda a segunda coisa. Nós precisamos ter zelo pela presença de Deus. E a segunda coisa que eu quero destacar aqui é que princípios sustenta teus projetos para não tropeçarem, tá? Como eles estavam conduzindo de forma errada, eles tropeçaram, os bois tropeçaram. Mas isso é consequência dos erros, do erro que eles estavam fazendo, tá? Você já ouviu a frase, não adianta querer fazer as coisas certas de maneira errada, tá? Por exemplo, como casar. Querer casar é certo? É correto, é bíblico, mas você quer casar com qualquer um, e aí, entendeu? Isso pode acabar mal. Então, o princípio sustenta os teus projetos para não tropeçarem. Você tem um projeto, você tem um propósito, então baseie ele em princípios para que não aconteça dessa forma. Então, Uzá foi pegar na arca e ele morreu, tá? Então, o versículo 7 diz assim, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Então, por essa irreverência, Uzá morreu ali junto à arca de Deus, tá? Aprenda isso aqui, que é muito interessante. A irreverência pode matar você juntamente com os seus sonhos. A irreverência pode matar você juntamente com os seus sonhos, não é? A própria Bíblia diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, você vive sem amor, sem zelo, com irreverência, cuidado com essas suas atitudes, porque isso pode acabar muito mal. E nós precisamos ter zelo com aquilo que Deus colocou diante de nós, fazer isso com muito afinco, com muito amor, tá? O versículo 8, olha o que ele diz, desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Então Davi ele ficou desgostoso, né, pesaroso, e por aquele fato ter acontecido. Então, Davi agora estava desgostoso, mas ele era o rei, ele era o líder. Tá? Então nós podemos aprender uma quarta coisa. O nosso zelo revela a atitude do nosso coração. Tá? Então, o grau de zelo de Davi agora, a medida do zelo, revelou o que estava no coração dele. Davi ficou triste, entendeu? Ficou desanimado. Mas a culpa não estava em Deus, não era Deus que provocou aquilo, entendeu? Foi, na verdade, uma falha de organização, uma falha na condução, entendeu? Há um perigo muito grande depois em que nós crescemos diante de Deus, depois que nós nos tornamos líderes, em querer fazer as coisas de qualquer jeito, tá? Há pessoas que a gente ouve relato que agora, por exemplo, ao ir pregar num culto, ele chega a hora que quer, sabe? As pessoas têm que entrar na agenda dele, ele não entra na agenda do culto, ele não entra na agenda de Deus. E isso é muito ruim para o ministério de uma pessoa, tá? Então, dependendo do seu zelo, entendeu? O que você faz com as coisas de Deus, quando as pessoas te observam, isso aí com certeza vai revelar a atitude que tem no seu coração. O tema é zelo pela presença de Deus. Davi disse assim, certa vez, depois, já bem experiente, para onde fugirei do teu espírito, né? Para onde fugirei da tua face? Davi sabia a importância da presença de Deus na sua vida, tá? Aliás, o que é mais importante para a vida do ser humano, tá? Então, aprender com os erros dos outros é muito mais fácil do que aprender com os nossos, porque os nossos, ele traz consequência, né? A vida ela pode se tornar amarga, um sofrimento terrível, e aí quando as coisas acontecem conosco pessoalmente, elas são
muito mais dura, entendeu? Para a nossa alma e para a nossa vida, tá? Um forte abraço, fique com Deus e na segunda parte nós terminaremos essa mensagem que eu quero que você medite e analise como na verdade você faz as coisas para Deus, tá? Aqui fica uma aplicação. O zelo para com as coisas de Deus é uma das coisas mais preciosas que nós podemos fazer aqui enquanto nós estamos aqui na face da terra. Um forte abraço, querido, fique com Deus e tenha um dia abençoado.